Aleluia. Firmada está em ti, Senhor. Não temerei o amanhã que vier contra mim. Guardado estou em ti, como a menina dos teus olhos, esconde-me na sombra de tuas asas, ó Altíssimo. A minha fé firmada está em ti, Senhor. Não temerei o amanhã que vier contra mim. Guardado estou em ti, como a menina dos teus olhos, esconde-me na sombra de tuas asas, ó Altíssimo. Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, socorro bem presente, meu esconderijo. Tu és a minha força, a minha segurança. Em Jesus sou mais que vencedor. Firmada está em ti, Senhor. Não temerei o amanhã que vier contra mim. Guardado estou em ti, como a menina dos teus olhos, esconde-me na sombra de tuas asas, ó Altíssimo. Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, socorro bem presente, meu esconderijo. Tu és a minha força, a minha segurança. Em Jesus sou mais que vencedor. Que vencedor. Muitos confiam nos homens, outros confiam na própria força, mas eu confio em ti, Senhor dos exércitos. Muitos confiam nos homens, outros confiam na própria força, mas eu confio em ti, Senhor dos exércitos. Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, socorro bem presente, meu esconderijo. Tu és a minha força, a minha
segurança. Em Jesus sou mais, tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, Senhor. Socorro bem presente, meu esconderijo, tu és a minha força, a minha segurança. Em Jesus sou mais que vencedor. Que vencedor. Que vencedor. Por favor, senta só um pouco, amados. Aleluia. Deus é bom demais, amados. Por favor, abre a tua Bíblia lá em 2 Coríntios, no capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5. Enquanto você procura, amados, deixa eu te dizer uma coisa. Eu estava me lembrando de um fato que aconteceu na minha vida alguns anos atrás. E eu estava na praia junto com o Daniel, com a Isabelle, né? Que Isaías ainda era novinho. E eu não levei ele para a praia, mas para poder Rita ficar um pouco mais à vontade em casa, eu fui brincar com eles lá ali no Busto de Tamandaré. Enquanto eu estava lá brincando com o Daniel e Isabelle na parte da noite, quando eu olhei assim um pouco de lado, eu vi uma senhora que estava lá com uma criança também. E de um determinado momento, sabe quando começa a chegar no teu coração que você deve chegar junto àquela pessoa? E quando eu cheguei, amados, eu disse: Daniel, chama aquele amiguinho ali para brincar. Mas o motivo a qual eu queria realmente era conversar com aquela senhora, porque eu sabia que tinha algo da parte de Deus que eu precisava conversar com ela. E quando eu cheguei junto dela e a gente começou a conversar um pouco, ela falou que não morava aqui tão perto dali da praia, mas por causa das situações as quais ela tinha passado na casa dela, então ela estava ali para poder desopilar um pouco, para poder levar o sobrinho, quer dizer, o neto dela, para poder brincar um pouco. Porque aquela criança também tinha perdido o irmão dele já fazia alguns meses atrás. E ela, como avó da criança, também ela se sentia mal por causa de tudo aquilo. E era interessante, amados, como Deus ele nos dá a oportunidade de podermos, amados, levar a palavra dele para poder resgatar aqueles que estão perdidos. Porque aquela mulher, qual era a ideia que ela tinha? Que Deus tinha tirado o seu filho para poder lhe ensinar alguma coisa. E nós sabemos, amados, que o nosso Deus, o Deus que a palavra nos ensina, não é um Deus que rouba, que mata, mas é um Deus que acrescenta. E eu comecei a ministrar a palavra para ela e pude conversar um pouco mais com ela. E o que é impressionante, amados, é que aquele pouco tempo que eu passei, a face dela mudou completamente. Em vez de estar aquela mulher triste, amargurada, agora ela começava a sorrir. Ela começava a conversar diferente, porque ela começou a enxergar Deus da maneira certa. Um Deus, amados, que realmente mandou o seu Filho, Jesus Cristo, para que eu e você possamos ter vida e vida com abundância. E quando eu saí dali, amados, eu não sabia qual dos dois era que estava mais feliz. Se era eu por ter levado a palavra para ela, ou se era ela que tinha conhecido a verdade e a verdade tinha trazido liberdade para a vida dela. Então, amados, eu e você, todos os dias, nós temos a oportunidade que nos é dada por Deus para poder ministrar aquelas pessoas que não conhecem ao Senhor. Deus, amados, me comissionou, e você também, a poder levar as boas novas do Evangelho. Isso não é apenas para algumas pessoas dentro do corpo de Cristo, não é apenas para os pastores fazer isso, mas é para todos aqueles que são nascidos de novo. Então, se você tem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, você tem um privilégio, não é o dever nem a obrigação. Não entenda isso como algo pesado, mas entenda isso como realmente é um privilégio que você tem de poder ir e anunciar as boas novas àqueles que nunca escutaram falar de Jesus.
E tem muita gente que já escutou falar, mas escutar de uma maneira totalmente distorcida, como aquela mulher. E ela saiu dali, amados, totalmente diferente da maneira a qual ela estava. Porque ela viu, amados, que aquele netinho dela, ela poderia reencontrá-lo e viver eternamente junto com ele. Porque como ele era uma criança muito pequena, com certeza ele foi para os braços do pai. E ela, amados, a partir do novo nascimento, também o nome dela foi escrito no livro da vida. E com certeza, amados, ela vai passar a eternidade junto com o seu netinho. Mas de uma coisa que eu te digo, amados, como é bom poder levar a palavra. Tem muita gente dentro da igreja que está com a cara meio amargurada, sem às vezes saber nem o que dizer. Aí diz, pastor, eu não sei o que é que acontece, eu não tenho tanta alegria. Mas quando você começa a fazer tudo aquilo que Deus te chamou para fazer, você vai ver que as coisas se tornam diferentes. A tua vida vai ter um gosto diferente. Era como botasse tempero na tua comida. Então, amados, o teu sangue começa a ferver desde manhã. Você já se acorda querendo saber qual é o próximo milagre que Deus vai fazer através da tua vida. Então, como filho de Deus, como eu já disse e repito novamente, não é obrigação, mas é privilégio de poder reconciliar aquelas pessoas que estão perdidas para com o nosso Senhor Jesus. E nós vamos ver, mas através da palavra, que existem festas. Você na verdade é um promotor de festas no céu. Mas pastor, não tem nenhuma profissão. Você tem profissão de parteiro. Aleluia. Já saiu de linha, mas não tem problema não, de médico também, médico parteiro, como eu posso assim falar. Você promove festas no céu, sabe por que Deus, amados, Ele te deu algo que é tão prazeroso para você fazer. E como é bom, amados, você olhar para as pessoas e ver a face dela completamente diferente. Elas estavam ali tristes, amarguradas, mas a verdade chega. Através de quem? De você. Mesmo que você diga, pastor, eu não sei falar, mas você sabe dizer Jesus te ama, não sabe dizer? Sabe ou não sabe? E quando você diz Jesus te ama, isso, amado, sai com unção, sai com poder. Essa palavra entra no coração das pessoas e começa a fazer um rebuliço santo lá por dentro. E as pessoas, amados, que estavam tristes, amarguradas, agora a sorte delas foi mudada. Agora, amados, elas têm uma eternidade feliz pela frente, porque você é um promotor de festas, não apenas para a vida das pessoas, mas lá no céu também. Então, povo de Deus, escuta aquilo que o Espírito Santo está dizendo para mim e para você essa noite. Não perca as oportunidades que Deus te dá. Muitas vezes você se acorda e Ele vai começar a te orientar, dizendo, está vendo aquela pessoa? Ele está sorrindo, está ali com a aparência por fora, mas por dentro ele está todo quebrado. E você pode chegar junto daquela pessoa, porque Deus sabe de todas as coisas. Sabe ou não sabe? Sabe, amados, quantas situações eu já passei, amados, que eu olhava assim e sabia que foi Deus que tinha promovido aquela situação. Não situação ruim, mas de estar ministrando no canto, amados, eu esqueci o nome da pessoa que eu ia falar e comecei a falar o nome de Ricardo. Aí disse, era de uma história real que tinha acontecido lá na escola de samba, lá no Rio de Janeiro, aonde um homem que vivia drogado, mas a sua mãe vivia orando pela vida dele, vivia levando a palavra para ele. E eu fui contar aquela história dali de um fato real, esqueci o nome do cara, e comecei a botar o nome do rapaz de Ricardo. E numa parte daquela história que foi real, Deus começava a falar de uma maneira audível para ele cantando, puxando o samba enredo daquela escola, e Deus dizendo, Ricardo, tu és meu, Ricardo, você me pertence. E eu lá sabia que tinha um moço que estava lá no meio, que era desviado, que tinha o nome de Ricardo, e Deus estava falando justamente com ele. E quando ele terminou o culto, ele chegou junto de mim e disse, pastor, eu quero voltar novamente para os braços do Senhor. Eu disse, glória a Deus, aleluia, feliz da vida. E depois que terminou, que ele foi embora, eu vim saber que o nome dele era Ricardo, e que Deus estava tratando com ele justamente naquele momento. Amados, e quantas situações de uma mulher que veio conversar comigo e chegou junto de mim e disse, pastor, eu estou passando por um problema, tá quase falando igual lá na minha terra, lá em Campina Grande, problema. E, amados, quando ela chegou junto, eu, pastor, eu estou passando por um problema.
E eu não sei o que fazer e tudo mais, mas do nada saiu aquilo. Rapaz, olha, se você tem algo para perdoar, volte lá na sua igreja e peça perdão, mesmo que você não tenha errado. Aí ela parou, olhou para mim assim com os olhos arregalados e eu disse, pronto, meu Deus do céu, falei besteira. Mas aquela mulher disse, pastor, como é que você sabe dessa situação? Que eu saí da minha igreja porque o pastor tinha falado mal de mim, lá no púlpito, e eu disse que nunca mais voltava lá. E amado, sabia que Deus, Ele pode te dar a inspiração certa, a palavra certa, para você falar no momento certo, e aquilo mudar o coração das pessoas. Amado, você é filho de Deus, tem o Espírito Santo habitando dentro de você. Aonde você vai, Deus vai junto contigo. Então uma coisa que eu te digo, amados, falar das boas novas do Evangelho não é prejuízo, não é vergonhoso. Vergonhoso é um dia quando nós vamos nos encontrar com o Senhor e Ele olhar para nós e dizer, rapaz, tu me chamava de Senhor e Senhor, mas não fazia aquilo que eu tinha lhe mandado fazer. Isso é que é vergonha. Mas falar das boas novas, mesmo que o povo te chame de louco, mesmo que te chame de vagabundo, dizer ele não tem o que fazer, não foi para a universidade, agora vai ser pastor. Rapaz, deixa disso. E uma coisa que eu te digo, mas a melhor coisa que tem na face dessa terra é ser filho de Deus. Aquele que tem todo o poder é o nosso Pai. Aquele que pode abrir portas aonde não existem portas é o nosso Pai. Aquele, amados, que resolve todas as coisas que chegam diante de nós é o nosso Pai. Então uma coisa que eu te pergunto, rapaz, quem tem um pai desse, precisa de mais alguma coisa? Precisa não, amados, e você tem tudo isso. Isso te pertence. Não é igual aquela mulher da televisão que diz, isso não te pertence mais, porque isso é teu. Você pertence ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como povo de Deus, amados, começa a se levantar, começa cada vez mais aonde você chegar e dizer, Pai, estou aqui, eis-me aqui, qual é a oportunidade que tu vai me dar? E você vai ver as portas se abrindo, de pessoas que chegam lá com problemas e mais problemas. Pessoas, amados, onde as situações são difíceis demais, mas você tem uma palavra temperada com sal para poder dar para a vida daquelas pessoas. Você é essa pessoa. Mesmo que você diga, pastor, como eu queria ter uma língua erudita, mas sabia, amados, que você já tem? Você já tem aquilo que você precisa. Na verdade, toda a capacidade que você precisa, Deus já colocou dentro de você. Então, amados, você foi conquistado para conquistar a outros. Você foi resgatado para resgatar a outros. Você teve uma vida completamente modificada para modificar os outros. Então isso é privilégio. Isso não é, amados, uma coisa chata. Ah, meu Deus do céu, como eu queria estar assistindo hoje o Fantástico. O pastor vai falar de evangelismo. Vou mesmo. Ainda mais vou tocar fogo na tua vida. Te mostrar, amados, de como isso é bom. Que você deve, amados, sabe o que é que fazer? Colocar isso na balança. Começa a ver os benefícios que você tem em levar vidas para o nosso Senhor Jesus Cristo. E os benefícios que você tem em servir as coisas desse mundo. Porque eu te digo, amados, não é que você não deve trabalhar. Pelo contrário, crente trabalhe muito. Amém, amados? Nós somos aquele que, se é vendedor, é o melhor vendedor. Se é, amados, em patrão, é o melhor patrão. Se é funcionário, é o melhor funcionário. Chega mais cedo, sai mais tarde. Faz até aquilo que não lhe pediram para fazer, mas você faz. Por causa de quê, amados? Você é referência onde você está. Mas uma coisa que é certa, amados, você recebeu a capacidade, a unção da parte de Deus para poder ser essa bênção aqui na terra. Essa bênção. Então, amados, uma coisa que é certa, você foi chamado não simplesmente para esquentar o banco da igreja. A igreja tem seu lugar. E qual é o lugar da igreja? É justamente exortar, consolar e edificar o corpo de Cristo. Então, amados, nós ganhamos a vida de pessoas e essas vidas nós trazemos para a igreja para que elas tenham um fundamento sólido, para que elas possam crescer de uma maneira adequada. Porque senão, amados, traz prejuízo para a vida delas. Porque é irresponsabilidade ganharmos as vidas e deixarmos para lá.
Jesus Cristo, ele é muito sério com relação a isso, quando ele fala de você ganhar alguém para Cristo. Ele diz, olha, quando você ganha, aquele espírito que estava sobre aquela pessoa vai deixar ela, vai vagar por aí, mas não encontrando morada, ele volta para a sua antiga morada e junto com ele traz mais 7. Então, se ele chega lá, encontra a casa vazia, limpa, ornamentada, toda bonita, mas totalmente vazia, ou seja, sem Deus, sem o fundamento da palavra ali dentro, o estado daquela pessoa vai ser pior do que o primeiro. Então, amados, nós não somos pessoas irresponsáveis ao ponto de ganhar alguém para o nosso Senhor e não trazer a fundação a qual ela precisa, porque ela precisa crescer de uma maneira adequada. E aonde é que ela aprende? Na igreja. Porque é aqui, amados, que nós somos trabalhados. É aqui que a gente pode até assim dizer que a lixa de Jeová é passada. Aonde a gente, amados, é moldado, trabalhado, sabe, amados? E quando a lixa passa, às vezes dói, não é verdade? É ou não é, irmão? Chega o pastor no dia 16 de junho e começa a passar a lixa em você, dizendo, meu irmão, não faça isso não, tem muito mais da parte de Deus para a tua vida, tem muito mais da parte de Deus para a tua vida, e você, ai Jesus, não aperta tanto não Jesus, ai Jesus, eita, essa doeu, eita Jesus, solta minha orelha desse lado. Mas, amado, você vai sair daqui totalmente edificado pela palavra, porque você vai ver como é bom servir ao Senhor. Porque eu me lembro, amados, quando eu me casei com Rita, eu era desviado e Rita era de outra religião, para não falar o nome. Mas, amados, estava lá, a gente no trabalho, lá no hotel, né? Imagina lá, eu totalmente desviado dos caminhos do Senhor. Rita também não conhecia a Deus. Mas tinha uma mulher lá, amados, que as pessoas chamavam ela de louca. Quando ela chegava para trabalhar, ela vinha cantando. E chegava salmodiando ao Senhor, cantando louvores a Deus. Tudo que ela fazia, amados, ela glorificava o nome de Deus. E quando ela estava lá trabalhando, o povo, mas é a louca, meu Deus, essa mulher não tem juízo não. Mas a louca era a melhor que trabalhava. Todo mundo gostava de ser atendida pela louca. Mas por causa de quê? Porque a louca tinha a Deus dentro do seu coração. E, amados, Rita, ela nunca foi muito de tomar água, mas ela tinha umas sedes tão estranhas, que de vez em quando ela estava lá na cozinha para beber água, para conversar com quem? Com a louca. E aquela louca foi conquistando o coração de Rita. Como? Falando da palavra, mostrando quem Deus era. E sabe, amados, é interessante que às vezes não precisa dizer nada, mas pela tua própria vida você já está dizendo tudo. E Rita chegou um dia para ela e disse, mulher, tu tem uma alegria tão grande, o que é essa tua alegria? Me explica. Abriu a porta. E sabe, amados, muitas pessoas vão abrir a porta para que você chegue lá com a palavra de Deus. Muitas pessoas vão dizer, rapaz, eu não sei, porque estão pisando no teu calo, o sangue está dando na canela, mas tu está aí sorrindo. O que é essa tua alegria toda? O que é que tu tem que eu não tenho? Aí você, amados, abriu a porta, pronto, baixou a guarda. Agora, amados, é um cruzado de direita, não vai ter para onde ir, amados. E uma coisa que eu te digo, amados, aquela vida vai se entregar plenamente para o nosso Senhor Jesus. Porque ela chegou para Rita e disse, sabe o que eu tenho? Sabe qual é a minha alegria? A minha alegria é Jesus. Jesus. Esse nome, ele tem poder, ele muda. E Rita disse, tá bom, eu conheço Jesus desde criança, mas como é isso? E ela foi explicar sobre o novo nascimento. E, amados, ali no estacionamento do hotel, Rita nasceu de novo. Está essa mulher aí, forte, corajosa, cheia da palavra. Sabe, amados, tem hora que eu olho assim e diz, meu Deus do céu, quem conheceu Rita de Cássia? Uma mulher que tinha vergonha de comer na frente dos outros. Era, amados, se minha família fosse lá para casa, Rita ia botar o prato na boca, acertava tudo que era canto, menos na boca. Ia tomar o suco, amados, meu Deus do céu. Já viu aquelas pessoas que quando eles passam muito tempo bebendo, que pega num copo de cachaça, o primeiro copo que pega assim, aí derrama? Parecia Rita, gente. Ela derramava o suco,
derramava a comida, tinha vergonha de falar na frente dos outros. Quando eu olho hoje Rita, meu Deus do céu, pensa numa leoa. Rapaz, olha, eu vou ser sincero uma coisa contigo, graças a Deus eu não tenho pena do diabo, porque ele não merece ter pena. Mas se ele fosse meu amigo, rapaz, eu ia ter pena do cara, viu? Porque ela bota para quebrar nele. Amados, ela tem uma ousadia, ela tem, rapaz, aquela intrepidez de levar as boas novas, amados, seja onde for. Porque, amados, aonde você estiver, rapaz, as pessoas só de olhar para você, você tem um semblante diferente. Outro dia desse, mas eu vou contar só isso, eu sei que eu não esqueci da passagem, amém, amados? Mas outro dia, há anos atrás, o meu irmão chegou e no final de ano disse: Eduardo, vale comprar uísque para eu poder dar de presente no final de ano? Rapaz, pensa num negócio bom, de eu ter que fazer. E eu cheguei, amados, naquele posto que hoje está fechado lá no final da Beira Rio, com as garrafas de uísque, botei no caixa. Imagina só que situação bonita, a minha cara comprando uísque, né? E a mulher parou, olhou para mim, ela não me conhecia. E ela disse: você é crente? Segurando essas garrafas de uísque aqui. Eu disse: eu sou, mas não é meu. Essas garrafas, foi meu irmão que pediu para comprar para ele dar de presente. Mas de uma coisa que eu te digo, mas as pessoas só de olhar para você, eles vão ver que você é diferente, que você tem um brilho diferente. Eles olham assim e dizem: rapaz, eu não sei o que é que você tem? Abriu a porta. Eis a oportunidade a qual você precisa para poder levar as boas novas do Evangelho. Então, povo de Deus, entenda de uma coisa: Deus, Ele capturou você para você capturar outros. Você entende o que eu estou te falando? Olha só o que está aqui escrito em 2 Coríntios capítulo 5, no versículo 18, que diz mesmo assim, amados, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18: tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo e nos outorgou o ministério da reconciliação. Pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos seres humanos, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Então veja que no início do versículo diz que pois Deus em Cristo reconciliou consigo mesmo o mundo, e no final, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Então você está entendendo, amados, que você foi reconciliado para poder reconciliar outros? E olha só agora no versículo 20: portanto somos embaixadores de Cristo, como se Deus vos encorajasse por nosso intermédio. Assim vos suplicamos em nome de Cristo que vos reconcilieis com Deus. Então, amados, você é embaixador, você tem, amados, um ministério. Mesmo que você olhe e diga: pastor, eu queria estar nos 5 dons ministeriais, eu queria ser pastor, ou mestre, ou evangelista, ou profeta, ou apóstolo, mas pastor, eu não estou nenhum desses. Mas sabia, amados, que o ministério da reconciliação, ele está assim num patamar diante de Deus, igual a todas as outras coisas que Ele te chama para fazer. Vou traduzir para português para você poder entender bem melhor com relação a isso. Amados, tudo aquilo que Deus pede para você fazer tem importância. Não existe, amados, coisas que têm menor valor dentro do reino de Deus, porque não tem. Tudo é importante. A oração em outras línguas é importante, a oração de intercessão é importante, a oração unânime é importante. Mas, amados, uma coisa que é certa: mesmo que você não seja, chamado nos 5 dons ministeriais, mas você tem um ministério também na sua vida, e esse ministério tem um valor muito grande diante de Deus, que é o ministério, amados, de resgatar aqueles que estão perdidos, porque vidas são importantes para Deus. Não é à toa, amados, que Deus mandou o seu Filho Jesus para morrer naquela cruz. Por causa de quê, amados? Porque você é importante para Deus. Mesmo que o teu esposo, mesmo que os teus pais digam que você não tem valor nenhum, mas Deus te deu todo o valor. E aquele, amados, que tem todo o poder é que diz realmente quem é que tem valor ou não. É ou não é verdade? E Ele diz, amados, se você tem valor, quem é a gente para discutir com Deus que eu não tenho valor? Quem é doido o suficiente
para tentar convencer a Deus do contrário. Rapaz, deixa eu te dizer uma coisa, Deus, ele tem certeza naquilo que ele fala, e aquilo que ele fala, amados, ele sabe plenamente do que está falando. Então pode ter a plena certeza que você é valoroso diante de Deus. Então, amados, o ministério da reconciliação tem um peso muito grande diante do Senhor. Então não se ache algum crente de segunda, de terceira, de quarta, até de quinta categoria, porque assim você não é. Você é um crente de primeira. Quando você ganha vidas para o nosso Senhor Jesus Cristo, você está fazendo a coisa certa no momento certo. E não se preocupe não, amados, que você um dia vai estar diante de Deus, e Ele vai olhar para você, amados, e vai te dar o teu galardão. Não eram os presentes que eu ganhava quando eu era jovem não, amados, mas é presentes maravilhosos que Deus pode te dar. Então uma coisa que eu te digo, amados, não é prejuízo servir a Deus. Pelo contrário, amados, esse ministério da reconciliação é um ótimo ministério. Na verdade, você também é embaixador. É ou não é verdade? Os embaixadores do mundo, amados, pronto, há anos atrás, meu pai ganhou passagens para ir para os Estados Unidos e eram 2. Ele disse, rapaz, eu vou te levar para lá. E a gente foi lá para Recife. O embaixador olhou para mim e disse, não, no meu país você não entra, porque você quer trabalhar lá. Eu disse, rapaz, eu não quero ir trabalhar lá no seu país. Rapaz, mal eu sei falar português, quanto mais inglês. Olha, eu tenho trabalho aqui, eu tenho família aqui, eu só vou lá para conhecer, porque o meu pai ganhou passagem. Não, você quer ir trabalhar no meu país. E ele não me deu visto para entrar lá. Mas uma coisa que eu te digo, amados, no reino de Deus é totalmente diferente. Você como embaixador de Cristo, amados, todo mundo que desejar, você pode estar lá carimbando o passaporte dele. Você já imaginou que coisa maravilhosa? Você tem o poder de chegar lá e carimbar o carimbo do cara, dar a tua assinatura bonita, e pode ter certeza de uma coisa, amados, o Espírito Santo está selando o coração daquela pessoa, a passagem dele já está comprada para ir para o céu, o nome dele já vai estar escrito no livro da vida. Então você como embaixador, amados, você tem um privilégio muito grande. Mas isso, amados, é para os filhos de Deus, é justamente para mim e para você. Amém, amados? Então, por favor, olha assim para teu vizinho e diz para ele, meu irmão, isso é um privilégio dos filhos de Deus. Abre comigo lá em Lucas, no capítulo 15. Lucas, capítulo 15. A partir do versículo 1. Lucas, capítulo 15. A partir do versículo 1, que diz assim, amados, presta bem atenção a essa passagem. E aconteceu que todos os pecadores, como os coletores de impostos e pessoas de má fama, estavam se reunindo para ouvir a Jesus. Versículo 2. Entretanto, os fariseus e os mestres da lei os censuravam, murmurando, este saúda e se mistura a pessoas desqualificadas e ainda compartilha do pão com elas. Então, amados, os fariseus e os mestres da lei eram aqueles que conheciam o Antigo Testamento. Eles conheciam muito bem a letra, mas não conheciam a Deus. E eles estavam ali, amados, justamente fazendo o quê? Censurando a Jesus, porque estavam lá sentados com coletores de impostos e pessoas de má fama. E é interessante, amados, que todas as passagens, quando Jesus sintonizava no coração das pessoas e via que tinha algum problema, ele contava alguma parábola, não é verdade? Mas você já viu que nessa parte, Jesus não contou apenas uma e nem duas, mas sim 3 parábolas para poder explicar aquilo que realmente tinha no coração dele. E, amados, você vai ver que é a parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida e também a parábola do filho pródigo. Nós olhamos, amados, e vemos que todas as 3 falam de um homem ou de uma mulher que perdeu uma moeda, que perdeu o filho, que perdeu uma ovelha, mas deixou tudo para trás, foi lá à procura e quando resgatou, chamou os amigos e os vizinhos e fez a maior festa. Então Jesus, amados, estava ali querendo ensinar ali tanto para os fariseus, também
comum para os mestres da lei que as pessoas, elas são importantes para Deus. Mesmo que as pessoas sejam pecadoras, ele não ama o pecado, mas ele ama o pecador. E amados, a pessoa em si tem um valor muito grande para Deus. Enquanto eles estavam lá desprezando as pessoas, Jesus Cristo estava falando em outras palavras para ele, dizendo: ei, para, porque esse aqui, ele tem valor para mim. E amados, nós como filhos de Deus não devemos ficar chateados porque no dia de domingo um visitante sentou na minha cadeira e chegar chateado e dizer: pastor, eu não volto mais aqui nessa igreja. Mas por quê, meu irmão? Porque aquele visitante mesmo ali, pastor, e com o dedão esfrega na cara ainda mais do cara, né? Aí chega, ele sentou no meu banco preferido. E como é que eu vou fazer, pastor? Lá eu não gosto de ficar junto àquele ar-condicionado gelado. Eu tenho aquele meu cantinho, é somente meu, pastor. Mas uma coisa que eu te pergunto: a gente vai brigar por causa de besteira? A gente vai estar na igreja, mas discutindo que a igreja vai subir antes ou depois da da grande tribulação. Mas amados, uma coisa que eu te digo: tem muito mais coisas para fazermos, em vez de estarmos catando besteira. Porque, amados, o povo de Deus, amados, fica feliz, porque eu não tenho lugar para me sentar na igreja. Eu chego na igreja, amados, mesmo que eu tenha que me sentar no chão, mas aquilo me traz alegria, porque eu estou povoando os céus. Então, como povo de Deus, devemos, amados, não dizer: rapaz, aquilo ali é um pecador, aquele tipo de pessoa eu não misturo com ele. Rapaz, tira isso do teu coração. Você foi chamado para resgatar outras pessoas, de chegar lá junto daqueles que estão embriagados, daqueles que estão drogados, daqueles que não conhecem ao Senhor, que vivem em tudo e à torta direita, procurando alguma coisa a qual possa servir de bengala para eles. Mas você conhece a Deus, você tem a solução a qual eles precisam. Então, como povo de Deus, amados, não se sinta chateado porque alguém sentou no teu banco. Não fique reclamando com o pastor porque estacionou na minha vaga. Mas pastor, todo culto eu paro, aquela vaga é minha. Rapaz, se você tiver título de propriedade, meu irmão, me mostre, que eu peço para a pessoa lá tirar o carro do lugar. Mas se você não tem, rapaz, aquela vaga é de quem chegou primeiro. Aleluia. Pastor, está tão ignorante hoje. Mas uma coisa é certa, amados: nós fomos chamados para fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, porque vidas são tão preciosas. Ou você acha que Jesus, amados, ia perder tempo contando 3 parábolas sobre o mesmo assunto para demonstrar o amor que ele tinha pelas pessoas? Não, ele não estava perdendo tempo, ele estava ganhando tempo, mostrando o cuidado, o amor que ele tem para mim e para com você. Porque, amados, você faz a diferença onde você chega. Lá em Mateus capítulo 5, versículo 13, diz que você é o sal dessa terra. E se o sal for insípido, ou seja, se ele não tiver gosto, sabor, se ele não tiver a sua essência em si mesmo, de nada ele serve, apenas para jogar fora e ser pisado pelos homens. Mas você não, amados, você é o sal que traz sabor para a vida das pessoas. Por que que em alguns restaurantes as pessoas servem comidas assim, petiscos salgados, para as pessoas consumirem mais refrigerantes? Porque crente não bebe, amado. Aleluia. Mais uma coisa que é certa, amados: o sal, ele dá aquela desejo de tomar água. Sabe, o sal em si, amados, ele também serve para dar gosto à comida. Nós estamos na época de São João, né? E nós sabemos que o milho, amados, ele é aquele milho cozinhado, sem sal, não tem gosto, não é verdade? É bom quando ele é bem salgadinho. Eu sei que as pessoas hoje ficam preocupadas com as suas saúdes, mas o sal ele serve para dar gosto à comida. A comida se torna saborosa. E além do mais, amados, hoje não, mas antigamente, antes de inventar a geladeira, o sal também servia para conservar os alimentos. E, amados, você também tem todas essas qualidades. Agora, de qual dessas qualidades Jesus estava falando, eu vou te revelar agora. Eu não sei qual é. Mas uma coisa eu posso te dizer. Sabe, amados, que o sal, ele em si mesmo, ele não faz a diferença se não for colocado na comida. Vai ser apenas algum enfeite colocado em cima da mesa.
Mas quando o sal é colocado na comida, vai fazer uma diferença muito grande. Ou seja, se você não se misturar com as pessoas lá fora e levar as boas novas, não é as mais velhas, mas é as boas novas do Evangelho, você, amados, de nada serve. Você é um sal insípido. Não diga amém não, porque vocês vão saber que é você. Mas, se você anda segundo a palavra de Deus, pode ter certeza de uma coisa, amados, aonde você chega, você vai fazer a diferença. E como vai, amados? As pessoas querem estar junto contigo, escutando aquilo que tu diz, mas se for na hora do trabalho, amados, vá trabalhar primeiro. Amém, amado? Crente é trabalhador. Amém, amados? Então depois, na hora do teu intervalo, você aproveita, amados, para poder falar aquilo que Deus colocar no teu coração. Mas na hora de trabalho, você está lá para trabalhar. Alguém está pagando o teu salário para você trabalhar. Então não seja negligente com as pessoas, porque isso é algo errado demais. Infelizmente, eu conheço pessoas que não querem contratar mais crentes porque diz que crente não trabalha. E isso, amados, é uma fama que não é minha nem é sua. Amém, amado? Aleluia. Então, uma coisa que é certa, amados, quando você chega para trabalhar, você vai trabalhar. É como nossa irmã Edjane, quando ela trabalha, ela deixa todo mundo de boca aberta. É porque ela é dentista. Mas uma coisa que é certa, amados, ela faz muito bem o seu trabalho. Aleluia. Chega, ela olhou assim espantada para mim, o que é que ela vai falar? Mas, amados, o que você faz deve ser bem feito. Então, como povo de Deus, amados, nós não devemos nos calar, não devemos ficar alheio a tudo aquilo que está acontecendo, porque Deus nos chamou para fazer a diferença aonde a gente chegar. Deus nos chamou, amados, para estar ali, independente da tua cor, independente da tua raça, independente da tua nacionalidade. O que é interessante, amados, é porque você é filho de Deus. Deixa eu só dizer um negocinho, agora eu vou contar um segredo para vocês. Ninguém por aí vai sair por aí falando, tá certo, amados? Tem um dito popular que diz o seguinte: quando o dinheiro não resolve, é que o dinheiro foi pouco. Não é verdade? Alguém já escutou isso? Ou pisse? A pizza. Não, entendi. O pizza, eu disse, puxa, que pizza caro. Sabe, amados, mas esse dito popular, infelizmente, tem entrado dentro do corpo de Cristo. De que maneira? Quando nós olhamos para as pessoas e vemos o cara num iate ou passeando num carro bom, nós olhamos e dizemos, rapaz, o cara já tem tudo. Ele já tem tudo. Ele tem tudo que o dinheiro pode dar. Mas sabia, mas que a pessoa pode ter tudo que o dinheiro pode dar, mas se ele não tem a Jesus, ele não tem nada? Muitas vezes, amados, nós somos incentivados, até por vídeos, que quando mostram as crianças lá na Etiópia, passando fome. Precisamos levar a palavra para eles, precisamos, mas não podemos nos deixar ser enganados, pensando que quando alguém é rico, ele não precisa receber a palavra de Deus, porque ele precisa também. Porque, amados, eu conheço pessoas que andam num carro tremendo, mas vivem uma vida desgraçada, porque dentro da sua casa ele não tem paz, ele não tem alegria, ele tem briga com os filhos, briga com a mulher, briga com o cachorro, briga com o vizinho, é briga para tudo que é lado, e ele não tem paz em si mesmo, ele não sabe quem são seus amigos, ao ponto de não saber o que é que eu posso conversar com alguém, compartilhar minha vida com alguém. Por causa de quê? Porque muitas pessoas que chegam perto dele é simplesmente, amados, para sugar alguma coisa. Mas tem um amigo verdadeiro, a qual não fica sugando o nosso dinheiro, o nosso tempo. Na verdade, ele quer tudo que nós temos, a nossa vida, o nosso dinheiro, a nossa minha família. Ele quer tudo. Que é quem? Jesus. Então, amados, se você pensava que quando alguém é rico demais não precisa de mais nada porque ele tem tudo, ele na verdade ele não tem nada. E, amados, você foi chamado para ministrar para pobre, para rico, para classe média, para classe A, B, C, D, E, até a Z. Mas de uma coisa que eu te digo, você não deve se calar, por causa, amados, que as pessoas elas precisam de você. Elas precisam de você, elas precisam de você, porque você é um crente contagiante. Aonde você chega, você faz a diferença. É igual a Isabelle, amados. A menina tem 7 anos, a minha filha.
Eu fui buscar ela na escola sexta-feira e no caminho, voltando para casa, e ela dizendo: papai, tu podia pegar meu dinheiro que está lá guardado? Eu disse: posso, Isabela, mas para que você quer o dinheiro? Porque ela ganha uma mesada e essa mesada ela guarda para poder comprar aquilo que ela quer. E, amados, ela chegou e ela disse: papai, porque a minha amiguinha, daquela conversa que eu tive contigo, eu vou contar depois para vocês qual era a conversa que ela teve com a amiga. Ela aceitou a Jesus. Eu levei a palavra para ela, pai, e ela aceitou a Jesus. E eu queria pegar do meu dinheiro para comprar uma Bíblia para dar para ela. Por causa que eu levei hoje a minha Bíblia para a escola e ela gostou demais, papai. E eu quero presenteá-la com a mesma Bíblia. Amados, o dinheirinho que ela tem, amados, não dá para comprar metade da Bíblia. Mas o desejo que ela tem, amados, já é a terceira ou a quarta menina da salinha dela que ela ganhou para Jesus. Aí uma coisa que eu te pergunto, amados, qual é a diferença que tem? A diferença, amados, é que nós ensinamos a verdade e você também conhece essa verdade. Ou você quer ser envergonhado pela menina de 7 anos que ganhou mais vidas para Jesus do que você? Não que a gente fique contando: rapaz, esse ano eu ganhei 15. Tu ganhou quanto? 5. Eita, tu é um perdedor, rapaz. Eu estou na tua frente, vice. 500% a mais que tu. Brinca comigo? Não, amados, a gente não está para disputar.